azar. Pronto. Vamos começar as hostilidades, senão nunca mais começamos. Eu quero só dizer, por razões de conveniência de várias pessoas, nós vamos terminar a conversa às 6:45, porque há umas reuniões a que é preciso acudir rapidamente, ok? Se a coisa estiver muito animada, as pessoas desmarcam as reuniões, mas pronto. Eu acho que podíamos começar pela carta do Macron, que foi distribuída a todos. A carta, estamos cheios de cartas, não é? Há cartas da May, que está sempre a mandar cartas, e temos a carta do Macron. A carta do Macron, o que eu pergunto aos dois, e para começarmos a conversa, seria possível em Portugal iniciarmos um debate público sobre com esta base de trabalho? E posso perguntar primeiro ao Zé Magalhães. Sim, é devido a vénia ao representante parlamentar. Deixa-me só dizer, ele já era do Parlamento ele já trabalhava no Parlamento antes de ser deputado, que foi assim que nós nos conhecemos, muito novinhos os dois. Claro. 77. Sim. Agora vou-te passar o microfone. Muito obrigado pelo convite para estar nesta tertúlia. É um prazer e um dever. A carta do Presidente Macron é uma tentativa que eu espero que tenha algum sucesso de focar o debate sobre as europeias em questões europeias, porque a tendência em todos os Estados da União, ou pelo menos na maior parte daqueles cuja vida política eu acompanho, a tendência é para nas europeias discutir questões internas e, portanto, para discutir a agenda política de todos os dias, tendo como pano de fundo um ato eleitoral que depois muitas vezes é interpretado como sendo uma avaliação do governo que esteja, positiva ou negativa, e um tratamento dos temas ligados à gestão normal da vida política e da atividade governamental. Ou seja, basicamente, obras públicas, realização das metas orçamentais, política fiscal, questões de liberdades e escândalos que são uma inevitabilidade na discussão das agendas temáticas de hoje. O grande risco desse tipo de debate é que, evidentemente, é um debate que não informa os cidadãos sobre problemática europeia, não os aproxima dos dilemas ou das opções que os decisores têm que tomar, e, portanto, leva a que o tão referido déficit democrático, em vez de diminuir, se mantenha ou até porventura aumente, gerando uma espécie de sensação de estranheza, de desprezo das instituições pelos cidadãos e de distância dos cidadãos em relação às instituições. A carta do Presidente Macron é uma tentativa de, por um lado, é um manifesto eleitoral, manifestamente, evidentemente. É uma reação ao movimento dos coletes amarelos. E é uma tentativa de projetar pela positiva aquilo que, se fosse uma reação negativa, seria muito pouco e muito mal. E, portanto, quando diz lutemos por um renascimento, reconhece que estamos numa fase de perplexidade e negatividade. E isso é um facto, é uma evidência, apesar das enormes realizações que o projeto europeu alcançou e que são medíveis no nosso cotidiano, há desafios para os quais não encontramos resposta. E depois resume em 3 grandes palavras de ordem: liberdade, proteção e progresso, aquilo que é necessário realizar para termos uma Europa em que os cidadãos se reconheçam. Curiosamente, não encontro aqui uma palavra, um dos fatores mais essenciais para que haja progresso, que é a tomada de opções em relação ao futuro do espaço euro. Portanto, a palavra euro não existe neste manifesto, o que significa que é um elefante branco tão grande, que não é tocado como se isso o fizesse eliminar. Mas não, é ele que fratura a União, é ele que exige decisões. Temos que saber se aquele fundo pelo qual Portugal, aliás, se bateu, o Primeiro-Ministro fez isso no discurso de Bruges, que há uns anos teve ocasião de fazer,
a ideia de haver um fundo para apoiar a convergência e para completar a união monetária é condição essencial de que não aconteça um agravar das clivagens que nessa matéria são visíveis e têm produzido efeitos negativos que Portugal em especial e outros países do Sul sentem em várias dimensões da sua vida. E, portanto, as palavras de ordem motivadoras são liberdade. Há uma diferença bastante grande entre o caráter esplendoroso de algumas das propostas referidas, por exemplo, a ideia da Agência Europeia de Proteção das Democracias, é, afinal, o recrutamento de um conjunto de peritos políticos, como o Miguel, que o faria calmamente em qualquer sítio da União, para aconselhar os Estados-membros à melhor forma de proteger os seus processos eleitorais, garantir as liberdades, etc, etc. Portanto, não se trata de alguma coisa de transcendente, ou nunca ouvida, ou nunca vista. Na verdade, a União já está a providenciar agora apoio jurídico e tecnológico para os Estados tratarem de garantir que as próximas eleições europeias tenham proteção contra ciberataques, tentativas de desvirtuamento, etc, etc. Quanto à ideia de proibir o financiamento dos partidos políticos europeus por potências estrangeiras, há recentemente legislação da União para regular os partidos europeus. A legislação dos diversos países membros depende das suas opções. No caso português não há legislação especial, ou não foi aprovada legislação especial nesta matéria. Não desenvolvo agora a reflexão sobre os outros tópicos, o tópico da proteção, mas gostava apenas de sublinhar que a evolução da União é assimétrica e por saltos. Um bom exemplo é o caso da proteção civil. Durante anos, quando estive no MAI, nós lutávamos para haver um mecanismo qualquer de proteção civil que nos apoiasse decididamente em situações de inundação e de incêndio, etc, etc. O processo chegou a ser apalavrado quando o Presidente Sarkozy quando o Primeiro-Ministro Sarkozy esteve em Portugal e reuniu com o Ministro da Administração Interna, António Costa, mas apesar do Comissário Barnier ter um projeto bem consistente nesse domínio, esteve parado. Os nossos infelizes incêndios de 2017 precipitaram a aprovação do mecanismo e hoje temos esse mecanismo pronto a atuar e com razoável eficácia. A matéria de circulação de pessoas e da construção dos espaços Schengen teve um desenvolvimento desigual. Em 2007 conseguimos pôr os países que tinham aderido em 2004 dentro do espaço Schengen, o que foi uma realização enorme e uma das joias da coroa da presidência portuguesa. Tivemos o prazer de ir à fronteira com a Polónia, entre a Alemanha e a Polónia, inaugurar essa liberdade de circulação, passar a antiga fronteira, e o júbilo era genuíno. Portanto, é uma das joias da coroa também da construção europeia, que corre o risco de ser unilateralmente diminuída, tem inimigos, portanto, tem adversários, e que importa manter. Mas neste momento já se fala de outra coisa. Fala-se de haver novas regras Schengen, de haver num outro plano, o plano da Frontex, uma guarda costeira, ou seja, avançamos por saltos. É preciso garantir que esses saltos sejam no bom sentido, mesmo numa perspectiva gradualista, e por outro lado que sejam explicados e que sejam compreendidos aos cidadãos e cidadãs. E neste ponto é uma tarefa de facto difícil, porque a ligação entre os deputados europeus e deputadas e os seus eleitores é, por um lado, difícil de estabelecer. Vão a Bruxelas, vêm de Bruxelas, fazem reuniões públicas periodicamente, de acordo com o estilo de cada um,
mas a explanação dos tópicos da agenda europeia não é feita. Nos média também não é feita, coisa que eu acho cada vez mais absurda. Quer dizer, no passado eu obtinha na Biblioteca da Assembleia da República os boletins de recortes daquilo que ia acontecer, daquilo que estava a acontecer nas instâncias europeias, mas isto era depois da adesão, quando havia pequenas folhinhas azuis como descrição da agenda do Parlamento Europeu, da agenda da Comissão. Hoje em dia vai-se à internet e tudo isso lá está. Pode-se acompanhar o processo legislativo passo a passo com acesso aos documentos autênticos. Pode-se aceder à jurisprudência com capacidades de pesquisa e em língua portuguesa. Ou seja, não há barreira linguística. E, no entanto, não há divulgação dos média deste tipo de coisas. E, se querem um exemplo recente e fresco, a diretiva sobre a proteção de direitos de autor na sociedade de informação foi discutida, ou tivemos ecos da sua discussão, em função das posições de lobbies pró e contra. Não tivemos acesso ou não tivemos discussão dos textos eles próprios, dos articulados, o que para mim não tem explicação absolutamente nenhuma. O processo de discussão na parte final, na reta final do processo legislativo entre as três entidades envolvidas é resguardado ou é marcado por um certo secretismo, etc, etc, mas não há nenhuma justificação para que a discussão fosse tão superficial e tão imperfeita. Portanto, temos aí um problema de democracia participativa a resolver e é um problema absolutamente sério e temos um problema de eco mediático a resolver que só se consegue, na minha opinião, com apoio específico à imprensa, aos média. Há programas, hoje em dia, no serviço público de televisão, por exemplo, destinados a veicular o que acontece no Parlamento Europeu, mas manifestamente não chegam, não existem no serviço público de rádio, por exemplo, e existem muito pouco nos outros média. E, portanto, ou temos esse tipo de focos de discussão, além da contribuição que a Academia vai dando periodicamente, discutindo grandes temas com uma profundidade maior, etc, etc, ou temos eco disso, ou então os cidadãos interrogar-se-ão e votarão, ou não votarão, grande risco, em função dessa impressão de que esta Europa não tem nada a ver comigo. É mentira, tem.